Olá! Sejam muito bem-vindos a bordo do meu canal de Aeroportos do Mundo. No vídeo de hoje vamos falar do Aeroporto de Lisboa, também chamado de Aeroporto Humberto Delgado ou Aeroporto da Portela. No vídeo você poderá consultar os dados mais relevantes do aeroporto. Detalhes de serviços, terminais, meios de transporte, compras, alimentação, destinos e companhias aéreas, dados de acessibilidade para passageiros especiais, status do voo e muitas dicas de viagens para você não se perder na hora de embarcar. Apertem seus cintos e embarquem comigo nesta viagem. O Aeroporto Humberto Delgado, também chamado Aeroporto de Lisboa ou Aeroporto da Portela, situa-se maioritariamente na freguesia dos Olivais, em Lisboa, Portugal. É o maior aeroporto português em número de passageiros, sendo também o que registra maior volume de tráfego. Foi aberto ao tráfego em 15 de outubro de 1942. O aeroporto é o principal aeroporto internacional e doméstico de Portugal e recebe 14 milhões de passageiros por ano, e é um dos aeroportos mais congestionados da Europa e um dos únicos grandes aeroportos a ter uma rota de pouso diretamente sobre a cidade. Existem planos para um novo aeroporto no lado oposto do estuário do Tejo em uma base aérea abandonada perto do Montijo há anos, mas quase nenhum progresso foi feito até a edição deste vídeo. Este único aeroporto de Lisboa recebe todos os voos internacionais e domésticos. Apesar de ter uma aparência bastante envelhecida, o aeroporto é bem organizado e tem todas as comodidades esperadas de um grande aeroporto internacional. O aeroporto está localizado dentro dos limites da cidade e fica a apenas 6 quilômetros do centro histórico. É servido desde 1962 por duas pistas, a 02-20 com 3.805 metros de comprimento e a 17-35, entretanto encerrada em 2019 com 2.400 metros de comprimento, ambas asfaltadas e com 45 metros de largura. Dispõe de dois terminais civis, T1 e T2, e ainda de um terminal militar, conhecido como Aeroporto de Figo Maduro. O Terminal 1 atende todas as chegadas e a maioria das partidas internacionais, enquanto o Terminal 2 é o terminal de embarque para as companhias aéreas de baixo custo. O aeroporto ainda serve de base para a companhia aérea de bandeira portuguesa, a TAP Air Portugal, e é administrado pela companhia ANA Aeroportos de Portugal. Em 15 de maio de 2016, o aeroporto de Lisboa adquiriu a denominação oficial de Aeroporto Humberto Delgado. Este é o principal hub europeu para o Brasil, funcionando como o maior hub da Star Alliance para a América do Sul. É, igualmente, um dos mais importantes hubs europeus para o continente africano. O aeroporto de Lisboa tem dois edifícios terminais. O Terminal 1 atende todas as chegadas e a maioria das partidas internacionais, enquanto o Terminal 2 é o terminal de embarque para as companhias aéreas de baixo custo. A maioria das companhias aéreas de baixo custo partem do Terminal 2. Este terminal fica a 1 quilômetro do aeroporto principal e não tem conexão direta com o metrô ou serviços públicos de ônibus. Há um ônibus gratuito do Terminal 1 para o Terminal 2 que sai a cada 10, 20 minutos do ponto de ônibus em frente ao saguão de embarque. Confirme sempre o seu terminal de partida antes de se dirigir ao aeroporto. Você pode ter chegado ao Terminal 1, mas pode sair do Terminal 2. Terminal 1. Este é o terminal onde todos os voos internacionais desembarcam e partem. No entanto, cada voo que chega ao aeroporto é processado primeiro no Terminal 1 porque é onde os funcionários da alfândega estão estacionados. As companhias aéreas domésticas e de baixo custo voam dentro e fora do Terminal 2. Se você estiver no Terminal 1 e precisar chegar ao Terminal 2, o aeroporto oferece um serviço de ônibus complementar entre os dois prédios. Começa o serviço todos os dias às 3h30 e vai até 1h30 do dia seguinte. Os ônibus estão disponíveis em intervalos de 10 minutos e a viagem leva 3 minutos. Terminal 2. Este é o terminal servido pelas companhias aéreas de baixo custo, sendo que os voos internacionais têm como base o Terminal 1.
No entanto, os viajantes ao chegarem ao aeroporto de Lisboa, terão de passar pela alfândega no Terminal 1 antes de retirarem a sua bagagem no Terminal 2 do aeroporto de Lisboa. Felizmente, o aeroporto facilita muito a viagem entre os dois terminais. Então, depois que um passageiro usando uma companhia aérea do Terminal 2 passar pela alfândega no Terminal 1, ele pode pegar um ônibus gratuito de 3 minutos para chegar ao Terminal 2. Os ônibus chegam aproximadamente a cada 10 minutos para pegar passageiros e o serviço começa às 3h30 e termina no dia seguinte às 1h30. Atenção! Não há transferências internas entre o Terminal 1 e o Terminal 2. Se você tem um voo de conexão que parte do Terminal 2, você deve sair do Terminal 1 e seguir seu próprio caminho para o Terminal 2. Isso se aplica mesmo se você estiver viajando com a mesma companhia aérea. O processo complicado para pegar um segundo voo do Terminal 2 envolve passar pela imigração, pegar sua bagagem, pegar o ônibus para o T2, fazer o check-in para o segundo voo, passar pela segurança e imigração. Este é um processo surpreendentemente longo. Se você tem um voo de conexão que parte do Terminal 2, sempre reserve um mínimo de 3 horas. Se você perder seu voo, as companhias aéreas de baixo custo farão com que você compre outro bilhete. Eles não vão te transferir para um próximo voo, mesmo que haja um atraso no voo de chegada ou atrasos no aeroporto. Se você precisar se deslocar entre os terminais do aeroporto, caso necessite fazer uma conexão, ou queira utilizar um serviço específico, existe um traslado entre os terminais 1 e 2. A parada do ônibus possui sinalização para o Terminal 2. Este funciona entre as 3h30 e a 1h30 do dia seguinte e tem origem na zona das partidas de cada terminal, a cada 10 minutos, sendo a duração do trajeto de cerca de 3 minutos. A rota entre os dois terminais não é caminhável. Se você estiver indo para o aeroporto do centro da cidade de metrô, entre no aeroporto pela estação de metrô, este é o saguão de desembarque, e vire à esquerda para as escadas rolantes que levam ao saguão de embarque do Terminal 1. Atualmente 54 companhias aéreas operam no aeroporto de Lisboa, sendo que 6 delas consideradas empresas de baixo custo operam no Terminal 2 do aeroporto. Vários voos diários conectam Lisboa com outras capitais da sub-região, e voos intercontinentais diretos ou de ligação permitem o tráfego de passageiros entre a Europa, o Médio Oriente e em outros continentes. Escolha o melhor caminho para chegar ao seu destino. A 20 minutos do centro da cidade, é fácil chegar ou sair do aeroporto de Lisboa. À sua disposição tem uma eficiente rede de transportes públicos que lhe garantem que chega onde precisa de forma rápida e confortável. Escolha a que mais lhe convém. Existem 3 métodos de viajar de forma progressiva: o metrô, o ônibus público, chamado de aerobus, ou um táxi, ou Uber. No aeroporto de Lisboa tem uma estação de metrô com ligação para o centro da cidade. Este percurso Aeroporto Saldanha dura cerca de 20 minutos, e tem ligações para outras linhas que chegam a outros pontos da cidade. É uma forma rápida e econômica de se deslocar, e também de conhecer as estações de metrô, cada uma com o seu tema e a sua decoração própria. Para a maioria dos visitantes, o metrô fornece a melhor opção de viagem, já que é barato, seguro e as estações cobrem toda a cidade. Os serviços de metrô partem a cada 5 a 15 minutos e o aeroporto está conectado à linha vermelha. Grande parte dos turistas ficam hospedados perto do Centro Histórico de Lisboa, nos distritos de Baixa, Alfama e Chiado. Para viajar até aqui, você irá precisar mudar ou para a linha azul ou verde do metrô.
Uma única passagem para o metrô cobre uma jornada inteira e as conexões são bem sinalizadas e livres de complicações. Existem duas zonas tarifárias distintas no metrô de Lisboa, mas todas as zonas turísticas principais, incluindo o aeroporto, fazem parte da Zona 1. Os bilhetes do metrô de Lisboa são carregados no cartão Viva Viagem, e o bilhete não utilizado permanece no cartão durante vários dias. Portanto, um bilhete de ida e volta poderá ser utilizado no dia seguinte. O cartão Viva Viagem é também utilizado para o serviço de comboio e de ferry em Lisboa, mas como os preços dos bilhetes são diferentes, não podem ser utilizados. Os bilhetes são adquiridos nas estações de metrô, ou nas bilheterias ou nas máquinas de bilhetes. As bilheterias estão sempre muito movimentadas nas estações principais, ou fechadas nas estações menos frequentadas. As máquinas de bilhetes são amigas do utilizador e providenciam instruções em múltiplas línguas, incluindo inglês, espanhol e português. A tarifa do metrô é carregada no cartão Viva Viagem, cujo deve ser adquirido na primeira compra do bilhete. O cartão Viva Viagem é reutilizável e pode ser utilizado para múltiplos bilhetes, individual, ida e volta, passe para um dia ou bilhete de 10 viagens. Quando um bilhete é adquirido numa máquina de bilhetes, um recibo é impresso. Leve sempre consigo este recibo, em caso de acontecer algum problema com o seu cartão Viva Viagem. Para cada percurso, o cartão é utilizado duas vezes, uma vez para entrar e outra para sair da estação do metrô. Na área das catracas, passe o cartão Viva Viagem no sensor à direita para abrir a catraca. Se passar o cartão demasiado cedo depois do passageiro anterior, a catraca não abrirá. Como com todos os meios de transporte públicos em cidades movimentadas, esteja sempre consciente o que está em seu redor e não ofereça a oportunidade a ladrões para roubarem os seus pertences. A quantidade de roubos no sistema de metrô em Lisboa não é pior do que em qualquer outra grande cidade, mas mantenha-se sempre vigilante. Se viajar durante a noite, sente-se em vagões movimentados e afastado de pessoas com aspecto suspeito. Existem 4 linhas de metrô e são codificadas por cores: azul, amarelo, verde e vermelho. A linha verde do metrô está ligada às áreas turísticas circundantes da Baixa e à estação ferroviária para Cascais. A linha vermelha está ligada ao Parque das Nações e o aeroporto está ligado às outras linhas. As linhas amarela e azul, mais antigas, percorrem as avenidas principais de Lisboa, seguindo para norte e noroeste e são de menor importância para os turistas. A outra opção de transporte no aeroporto são os ônibus, que aqui são chamados de autocarros. Há diversos autocarros que atendem o aeroporto e seguem para diversos pontos de Lisboa. Contudo, tenha em conta que nestes autocarros apenas são permitidas bagagens com medidas máximas de 50 por 40 por 20 centímetros. Se a sua bagagem for maior, deve optar pelos autocarros específicos do aeroporto, como o Aerobus. É necessário comprar o cartão eletrônico 7 Colinas Viva Viagem, que permite o carregamento das viagens pretendidas e que pode ser usado tanto no metro como na Carris. Autocarros. Aerobus. O Aerobus é um ônibus que faz a ligação entre os principais pontos da cidade, o terminal rodoviário de Sete Rios e ferroviário de Entre Campos, o Cais do Sodré, Areiro Martim Moniz e os 2 terminais do aeroporto de Lisboa, Terminal 1 e 2. Os ônibus são bem mais confortáveis, já que disponibilizam Wi-Fi gratuito, carregadores USB, compartimento para bagagem. O Aerobus parte em frente à sala de desembarque do Terminal 1. Na data da edição deste vídeo, o Aerobus estava fora de serviço. Em relação aos trens ou comboios, como aqui são chamados, não há estação de trem no aeroporto. No entanto, caso você esteja planejando pegar o trem para ir para outras cidades ou regiões do país, a dica é ir através do metrô. Embarque na estação Aeroporto e desça na estação Oriente, ou de ônibus, linhas número 208, 705 e 744, até a estação de trem Gare do Oriente. Esta é a principal estação de trem da cidade e liga Lisboa a todas as outras áreas de Portugal. Em relação aos táxis, eles se alinham do lado de fora da saída de desembarque 24 horas por dia, e é uma das opções de transporte mais populares. Para evitar ser cobrado em excesso por um motorista inescrupuloso, certifique-se de que o medidor esteja ligado e peça um recibo, fatura. A maioria dos taxistas mais velhos em Lisboa não falam inglês, então você pode anotar o endereço do seu destino ou o nome do seu hotel.
Os motoristas de caronas tendem a ser mais jovens e a falar um pouco de inglês. Um passeio até o centro da cidade pode levar entre 15 e 20 minutos, dependendo do tráfego. Embora os táxis dentro de Lisboa sejam bastante baratos quando comparados a outras grandes cidades europeias, eles não são recomendados para destinos fora da cidade, pois se tornam bastante caros. Nesses casos, uma transferência pré-reservada é a melhor opção. Uber e outros aplicativos de táxi estão disponíveis no aeroporto de Lisboa. Há uma área designada Uber, que não é a mesma que a área normal de táxi, e é importante ir para a área certa, caso contrário você confundirá o motorista. No aeroporto de Lisboa, a zona de recolha da Uber, e Taxify, Cabify, etc., encontra-se na zona de partidas do Terminal 1 junto ao parque de estacionamento Kiss and Fly. Não está fora da área de desembarque, onde você esperaria que estivesse. Muitos dos aplicativos não informam onde fica a área de coleta, e tentar descobrir no mapa é muito confuso. Uber não é o único aplicativo de táxi que opera em Lisboa. A maioria destes aplicativos de táxi oferecem passeios gratuitos, então, se você nunca usou o aplicativo antes, vale a pena baixá-lo para sua viagem a Lisboa. Outros aplicativos de táxi que você pode usar no aeroporto de Lisboa incluem Captain, Cabify, Bolt e FreeNow. Aqui você encontrará todas as principais marcas de aluguel de automóveis, desde a Visa Assist, no aeroporto de Lisboa. A maioria das grandes marcas está presente na seção de aluguel de carros dentro do Terminal 1, enquanto algumas das marcas econômicas estão localizadas fora do local. O melhor site de comparação de aluguel de carros é o Rental Cars, na minha opinião, então sempre começo minha busca por lá. A Rental Cars lista todas as principais empresas de aluguel de carros, como Hertz, Avis e Europcar, além de nomes que você provavelmente não ouviu antes. A Rental Cars compara todas as empresas que operam no aeroporto de Lisboa e mostra-lhe qual a empresa que oferece o melhor preço. Vou deixar o link da empresa na descrição do vídeo. Precisa de se ligar à internet? É fácil. O aeroporto de Lisboa tem Wi-Fi gratuito e ilimitado para que esteja sempre a par do que se passa no seu e-mail e no seu mundo. Basta seguir as instruções, enquanto está no aeroporto está pronto para navegar. Como posso ligar-me ao Wi-Fi grátis do aeroporto? Para ficar ligado, basta seguir os passos indicados. Ligue a opção Wi-Fi no seu computador, tablet ou smartphone. Selecione a rede _20 Airports Wi-Fi e abra o seu browser de internet. Aceite os termos e condições, depois clique em ligar para estabelecer a ligação e estará pronto para conectar gratuitamente aos seus e-mails e sites favoritos. Se gosta de viajar de forma eficiente e sem perdas de tempo, o aplicativo Ana é o seu melhor amigo. Baixe para o seu smartphone e trate de tudo o que precisa para tirar o melhor proveito do aeroporto de Lisboa. Uma aplicação com tudo o que precisa: horário de chegadas e partidas em tempo real, acompanhamento do estado dos voos, reserva de serviços, parking Ana, lounge Ana, fast track. Explore todos os serviços, restaurantes e lojas que transformam a sua viagem. Saiba todas as promoções e descontos que estão disponíveis no aeroporto. Direções e transportes para chegar ou sair do aeroporto. Para quando aterrissar, saiba qual é a esteira para pegar a sua bagagem. Para quando decolar, poupe tempo, faça o check-in na app Ana. Clique no seu voo e descubra como está o tempo no seu destino. Saiba qual é o seu balcão de check-in e portão de embarque. Para quando vai levar ou buscar alguém. Acompanhe o estado do voo e conheça os restaurantes e lojas no aeroporto enquanto espera. O aplicativo está disponível nos sistemas Android e iOS. Confira agora todos os restaurantes, lanchonetes e cafés espalhados pelos 2 terminais do aeroporto de Lisboa antes da segurança, depois da segurança e aqueles após a segurança na área não Schengen, ou seja, para voos de países não pertencentes ao espaço Schengen. Espaço Schengen é uma área que compreende 26 países europeus que aboliram oficialmente o passaporte e todos os outros tipos de controle de fronteira em suas fronteiras. São eles: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, Islândia, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Malta, Noruega, Polônia, Portugal, República Tcheca, Suécia e Suíça, incluindo os microestados de Mônaco, San Marino e Vaticano.
Passageiros para o voo British Airways 2781 com destino a Londres Gatwick devem dirigir-se para a porta de embarque 14. O aeroporto de Lisboa oferece diversas opções de serviços, entre eles bancos, casas de câmbio, fraudário, guarda-volumes, achados e perdidos e outros serviços para facilitar a sua vida na passagem pelo aeroporto. Hoje em dia, os aeroportos funcionam como grandes shopping centers e estão sendo reformulados para que o passageiro se sinta confortável, acolhido e aproveite melhor o tempo passado lá e, a partir disso, engrandeça sua experiência turística. O aeroporto de Lisboa possui diversas lojas, principalmente no lado após a segurança. Só para te lembrar, as áreas antes da segurança são aquelas áreas dos terminais em que todos podem transitar, independente se irão voar ou não. Já as áreas após a segurança somente podem ser acessadas pelos passageiros. Passageiros para o voo British Airways 2781 com destino a Londres Gatwick devem dirigir-se para a porta de embarque 14. Dante Free é a loja preferida de quem vai viajar, com ótimas oportunidades e excelentes presentes, perfumaria, bebidas, cigarros e charutos e até irresistíveis iguarias portuguesas. Uma dica interessante é se você já tiver em mente alguns produtos que você queira comprar em sua viagem internacional, como alguma bebida, comidas, perfumes ou algum eletrônico. Veja os preços antes no site do Free Shop antes de viajar. Depois, lá no seu destino, você pode procurar o valor dos produtos e ver se está mais barato lá ou no Free Shop. Se for mais barato no Free Shop, deixe para comprar no retorno para o Brasil. Vou deixar o link do site na descrição do vídeo. Os passageiros com mobilidade reduzida têm ao seu dispor o serviço de assistência My Way no aeroporto de Lisboa.
Este serviço inclui meios mecânicos facilitadores da mobilidade, bem como profissionais capacitados, que asseguram total assistência e conforto na sua passagem pelo aeroporto. O serviço MyWay está disponível para qualquer passageiro com deficiência ou com mobilidade reduzida com partida, destino ou em trânsito no aeroporto. No aeroporto estão sinalizados os pontos de contato do serviço MyWay. Veja os pontos de localização. Você deve requisitar este serviço à companhia aérea transportadora ou ao seu agente de viagens, no momento da reserva de viagem ou até 48 horas antes da hora publicada da partida do voo. A informação será transmitida pela companhia aérea aos aeroportos envolvidos que asseguram a assistência. Em plena zona comercial do Terminal 1, na área Schengen do aeroporto de Lisboa, o Lounge Ana é um espaço privado, que privilegia o seu bem-estar. Com cerca de 900 metros quadrados, esta área, com vista panorâmica para a pista, é perfeita para relaxar, trabalhar e até refrescar-se com uma ducha. Descubra um espaço inteiramente dedicado para você e aqui em terra, sinta-se como se estivesse nas nuvens. O aeroporto da Portela de Lisboa está situado a cerca de 7 quilômetros do centro da cidade de Lisboa. A maioria das pessoas que visitam Lisboa fica no centro de Lisboa, mas algumas pessoas, principalmente aquelas com voos de madrugada, preferem ficar mais perto do aeroporto. Não é necessário fazer isso, é muito fácil pegar um táxi do centro da cidade para o aeroporto, mas algumas pessoas preferem estar perto do aeroporto. Há uma abundância de hotéis perto do aeroporto de Lisboa para escolher, bem como um número crescente de hostels, apartamentos e Airbnbs. Os preços variam, mas com um número cada vez maior de opções para escolher, você certamente encontrará algo que atenda às suas necessidades e orçamento. Vou deixar um link na descrição do vídeo, para que você possa consultar um hotel da sua escolha. Sabia que se você reside fora da União Europeia, tem direito ao reembolso do IVA das suas compras? Basta solicitar o regime tax-free nas lojas e no dia da partida, tratar de tudo no aeroporto. Assim, não perde tempo com burocracias e aproveita melhor a sua estadia, pois basta vir um pouco mais cedo para ter tudo pronto a tempo horas antes de embarcar. Apenas são reembolsáveis as compras cujos valores por fatura sejam superiores a 50 euros, líquido de imposto, e que não sejam de natureza comercial ou revenda. Ao sair da União Europeia, terá que demonstrar que leva os bens na sua bagagem pessoal, portanto tudo que for consumido lá, restaurantes, hotéis, etc., ou que já esteja em uso, não é reembolsável. Olá pessoal, gostaria de encerrar esse vídeo com um enorme agradecimento a todos vocês que assistiram até aqui. Sem a presença de vocês, todo esse esforço não teria sido possível. Agradeço também aos que deixaram comentários e sugestões construtivas, pois elas são muito valiosas para o meu desenvolvimento e aprimoramento como criador de conteúdo. Por fim, quero dizer que fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco do que eu sei e do que eu gosto. Espero que vocês tenham se divertido e aprendido algo novo. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.